Welcome, people! Bem-vindos à aula 2. Essa aula aqui a gente vai falar sobre pronomes, né? Pronomes pessoais. O que é pronome pessoal? É o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, que a gente aprende lá na primeira série, na escola, né? Então, o pronome, né, ele basicamente serve para você não ter que ficar repetindo o nome de alguma coisa toda hora. Por exemplo, um exemplo bem basiquinho. Aquele é o Carlos, Carlos é médico. Posso falar assim sem problemas, né? Mas fica melhor se eu falar, aquele é o Carlos, ele é médico. Então, eu substituí o nome aqui dele, né, para não ter que repetir o nome, pelo pronome ele, tá bom? Então, o que acontece no inglês? Eu vou ter os pronomes pessoais aqui, né? Basicamente dois grupos, os pronomes de sujeito e os de objeto. Um pronome é quando eu quero dizer que algo, né, ou alguém, está ali executando uma ação, né? Fazendo alguma coisa, né? E o outro é quando essa pessoa está sofrendo o efeito de alguma coisa, tá? Vamos começar aqui, bem tranquilo. Pronome que eu acho que você mais vai utilizar no inglês é o I. I. A letra I, né? Maiúscula, sempre maiúscula. I, você sempre vai pôr maiúsculo, um I maiúsculo. Então, I quer dizer eu. Então, I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. I am learning English. Tá bom? I think I'm going to move. I think I'm going to move. Acho que vou me mudar. Então, né, eu coloquei aqui o eu, aqui logo no começo da frase, aqui eu coloquei ele no meio da frase, só que o que acontece? Aqui ele virou ele quase que, né, quando você vai falar em português, você não precisa falar, acho que eu vou me mudar, acho que vou me mudar, né? Mas no inglês eu tenho que pôr. Então, I am learning English. I think I'm going to move. Beleza? O próximo pronome é o pronome you, que é o tu, né? Ou você, vocês. No português a gente aprende na escola como tu, pelo menos no meu tempo eu aprendi como tu. Mas, né, raramente, pelo menos aqui onde eu moro, tal, o pessoal fala tu. Fala você ou vocês, né? Que é um informal que virou formal. Porque hoje, né, você usa em qualquer contexto. Então, o you é o pronome tanto para singular quanto para plural. Por exemplo, se eu falar you are welcome here. You are welcome here. Você é bem-vindo aqui. Certo? Agora, se eu falar you are welcome here direcionado a uma pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou falando no singular, certo? Agora, vamos supor que você chega, sei lá, em casal ou num grupo de amigos num lugar e a pessoa fala assim, né, direcionando para todos, you are welcome here. Obviamente ela está falando vocês, né? Então, como que você vai diferenciar se esse you é singular ou plural? Pelo contexto, basicamente. Não tem outro jeito, tá bom? Se for escrito, a frase provavelmente vai ter um contexto. Se for uma frase solta, pode ser singular ou plural, tanto faz, tá bom? Você vai ter que sempre procurar o contexto para saber se é singular ou plural. Aqui, por exemplo, I called you yesterday. Eu te liguei ontem. I called you yesterday. Aqui também pode ser você ou vocês, né? Eu liguei para vocês ontem, mas geralmente quando você liga para uma pessoa. Apesar que hoje em dia, com chamada de vídeo, enfim, né? Você pode ligar e falar com um grupo, né? Enfim. Mas I called you yesterday. Eu te liguei ontem, ou eu liguei para você ontem. Liguei para vocês ontem. Como eu falei, o contexto que vai dizer aí. Então eu tenho o quê? O eu, o tu, depois eu tenho ele. Então, ele em inglês é o he. He, H-E, he. Com som de R mesmo, he. Então, he plays football. He plays football. Ele joga futebol. He plays football. Yesterday he visited the office. Então, ontem ele visitou o escritório. Yesterday he visited the office. He é sempre no singular, tá? E sempre no masculino. Então, ontem ele visitou o escritório. He plays football. Yesterday he visited the office. Beleza? Depois do eu, tu, ele, ela, que é o she. She. S-H-E. Sempre singular também. Então, aqui se eu quiser falar she sings beautifully. She sings beautifully. Ela canta maravilhosamente. She sings beautifully.
Tomorrow she wakes up early. Tomorrow she wakes up early. Amanhã ela acorda cedo. He, she sempre vou usar no singular, tá bom? Então, she sings beautifully. Ela canta maravilhosamente. Tomorrow she wakes up early. Amanhã ela acorda cedo. Legal? Agora aqui. It. It também um ele e ou ela. Tá? O it, ele é para quando você desconhece o gênero de alguma coisa, não importa se é masculino ou feminino, você não sabe o que é. E também, o princípio, ele é usado para falar, por exemplo, sobre animais. Mas as pessoas, vamos supor, às vezes você tem um cachorrinho, uma cachorrinha, um gato, uma gata, enfim. As pessoas se referem, né, como a gente hoje acaba personificando os bichinhos, então a gente acaba falando pro gato ou pro cachorro, ele fala he ou she, que tudo bem, né, não tem problema nenhum. Se for ver a gramática mesmo, eu deveria usar o it, tá bom? It, it. Então, o que acontece? Para qualquer circunstância que eu vou falar que uma coisa está ocorrendo, vamos dizer assim, por exemplo, it's raining, eu tenho que pôr o pronome it na frente. Por quê? Porque eu não posso falar is raining. É errado, né? Então, eu falo assim, ó. Is raining. Tá errado, tá? Eu tenho que sempre... Isso aqui é um erro comum das pessoas quando elas estão começando a aprender inglês, né? Então, raining. Raining. Então, isso aqui, eu não posso falar isso aqui, tá? Isso aqui tá errado. Eu sempre tenho que colocar o pronome it na frente. Se eu for falar que alguma coisa é bonito, vamos supor, sei lá, o carro não, vou falar que ele é bonito, assim, sei lá, eu vi um carro assim e falei, nossa, que bonito, né? É bonito, ele é bonito. Eu tenho que falar também, it's beautiful. Então, né? It's beautiful. O que você achou do meu carro? It's beautiful. É bonito, é lindo. Então, nunca falem só o verbo sozinho, tá? Eu tô começando aqui na introdução, que eu sempre tenho que pôr o pronome. Próxima aula vai ser do verbo to be, então a gente vai fechar esse ciclo de conhecimento aqui, tá? Então, sempre usem o it, não usem um verbo sem pôr o it na frente. Lógico, né? Se for obrigatório pôr outro pronome, põe outro, não tem problema. He, she, I, mas você nunca vai usar ele solto, tá bom? Olha aqui, outro exemplo. I think he can fix it for you. I think he can fix it for you. Eu acho que ele pode consertar para você. Então, teoricamente, esse it aqui seria esse lo, né? Consertar lo. Que seria, vamos supor, sei lá, seu computador quebrou e eu falo, ó, tem um cara ali, I think he can fix it for you. Eu acho que ele pode consertar para você, tá? Tô falando do computador. He can fix it for you. Eu não posso falar he can fix for you, como eu falei anteriormente. Eu tenho que pôr o it, né, nesse caso. Por mais que você fala, nossa, mas que estranho, né? Porque em português a gente tem a mania de falar, ele pode arrumar para você, né? Ele pode arrumar o quê? O computador. Beleza. No inglês eu tenho que pôr esse it, gramaticalmente falando, senão a frase fica meio sem pé nem cabeça, fica errado. Mas se eu falar vão entender? Provavelmente, né? Mas vão também saber que você está falando errado. Então, it's raining, tá chovendo. I think he can fix it for you. Acho que ele pode consertá-lo para você. Tá bom? Consertar ele para você, consertar para você, enfim, né? O it, tanto faz, masculino e feminino. Então, se você não sabe, né, se é um computador, é o, a, ele, ela, enfim. E então, use o it, tá bom? Agora aqui, próximo, é o nós, we, W-E, we. Então, we, né, we are on vacation, estamos de férias, né, nós estamos de férias, we are on vacation. I told we would wait here. Eu disse que esperaríamos aqui. Nós esperaríamos aqui. Então, reparem aqui que, né, eu não coloquei
Nem precisei na tradução colocar o nós ali. Mas fica subentendido pela forma que eu conjuguei o verbo em português. Agora, para frente a gente vai ver isso, mas as variações de conjugação de verbo no inglês são muito menores, por isso que eu sempre tenho que pôr o pronome, tá bom? Então, we're on vacation. We're on vacation. Estamos de férias. I told we would wait here. Eu disse que esperaríamos aqui. Tá? We é sempre nós, tá bom? E aqui o they. Lembra que na aula de pronúncia, né, eu expliquei que esse D é um som de D com um Z bem no fundinho ali? They. Aí o they ele serve para eles ou elas, tá? Não importa, é sempre no plural e tanto para masculino quanto para feminino. Então, they work together. They work together. Eles trabalham juntos. They work together. Tá? I bet they will be late. I bet they will be late. Aposto que eles vão se atrasar. I bet they will be late. Então, eles ou elas. Ah, mas como que eu vou saber se eles ou elas? Mais uma vez, contexto. Então, eles trabalham juntos ou elas trabalham juntos, não importa. De todo jeito eu vou falar they work together. Tá bom? E aposto que elas vão se atrasar. I bet they will be late. Também eu poderia falar eles ou elas, tá? Então, they é sempre plural, não importa se é masculino ou feminino, tá bom? E aqui a gente vai ter os pronomes de objeto, né? Os pronomes são usados para indicar quando você está recebendo a ação, você está sofrendo a ação, você está sofrendo o efeito, né? Então, por exemplo, o primeiro pronome de objeto é o quê? O me. Né? Então, me é o mim, né? Ou me no português. Reparem aqui, ó. She called me. Me, ela me ligou, né? Então, eu estou sofrendo a ação aqui, né? Da ligação, vamos supor. Eu que estou recebendo a ligação. Então, she called me. O she é ela, né? E o me é o me. Ligou para mim. Eu posso falar, né? Tanto me ligou quanto ligou para mim. Olha aqui, ó. I need you to speak for me. I need you to speak for me. Preciso que você fale por mim. I need you to speak for me. Ou seja, eu preciso you, né? Que você to speak for me. Então, que você fale por mim, né? Eu vou sofrer o efeito de você falar por mim. Então, for me, tá bom? Então, esse me, eu preciso que você fale por mim. Aqui não tem como eu pôr o me aqui, né? Então, o me, ele é parecido até com o português, né? Que ela me ligou, então me. E o mim, tá? Ela ligou pra mim, beleza? E tem no caso, o you, no sentido de te. Assim, I can see you. Eu posso te ver, né? Então, posso ver você, posso te ver. No caso, aqui, o you, você pode usar tanto como pronome de sujeito quanto objeto, não tem problema, né? Agora, aqui o me, você não vai falar me like, né? Eu gosto, não, você tem que falar I like. É até uma forma meio de... Como é que eu vou falar? Meio de zoeira, assim, que os americanos falam, que nem quando, sei lá, eu falo assim, nós gosta. Tá errado, mas você entende que eu tô falando nós gosta, né? É bem, como eu falo, do interior, lá de onde eu vim. Então, se eu falar assim, I like, tá? Eu não posso falar me like, tá errado, né? Tem que falar I like. Mas se eu vou falar, por exemplo, que ele gosta de mim, he likes me. Então, he likes me, não he likes I, tá bom? Isso aqui tá errado. Então, he likes me, ele gosta de mim. Então, a gente vê aqui, né, pro you, I can see you, I agree with you. I can see you, eu posso te ver, posso te ver. I agree with you, concordo com você, né? Então, tô de acordo com você, concordo com você. Aqui a gente tem o him. O que é o him? É o ele, né? Só que assim, é o ele, no caso, que está sofrendo o efeito. Então, I spoke to him. I spoke to him. Eu falei com ele. I spoke to him. Né?
se eu falasse que ele falou comigo, é he spoke to me. Ou I spoke to him, tá bom? Então, reparem que aqui eu usei o pronome, né? He, ele falou comigo, tá bom? I spoke to him, falei com ele, beleza? Não posso falar isso aqui, ó. I spoke to he. Não, I spoke to him, beleza? Então, aqui quem está fazendo a ação, né? Com quem está sofrendo essa ação, esse efeito. Então, I spoke to him, I admire him. Eu falei com ele, eu o admiro, ou eu admiro ele. Né? Him é o masculino. E o feminino de him é her. Então aqui, ó, he loves her. He loves her. Ele a ama ou ele ama ela. He loves her. He loves her. I told her. I told her. Eu disse a ela, né? He loves her. I told her. Então, alguém, né, que ama alguém. Então, ele ama ela, né? Ele está causando o efeito e ela está recebendo o efeito, entendeu? I told her, eu estou causando e ela está me ouvindo, né? I told her, eu disse a ela e ela me ouviu. Aqui, o it. It, mais uma vez aqui, é o neutro do negócio, né? Ele é tanto masculino quanto feminino. E para coisas, né? Geralmente, então, take it. Se eu falar take it, pegue alguma coisa. Pegue, né? Pode ser pegar até levar, de repente. No sentido, vamos supor, alguém vai para sua casa e fala, nossa, sei lá, que enfeite bonito. Aí você, take it. Sim, pegue e leva, sabe? Mais ou menos isso. Take it. Eu não posso só falar take, como eu falei, eu tenho que colocar o it. Mesmo que a pessoa, assim, eu não preciso falar o que, né? Take it. Né? A pessoa, que bonito, take it. Né? Então, aqui, ó, get that magazine and read it. Get that magazine and read it. Pega essa revista e leia, né? Leia a revista. Então, get that magazine and read it. Pega essa revista e leia. Take it. Pegue isso, né? Pegue, sei lá, né? Como eu falei, o contexto, tem que ver o contexto. Ou aqui, get that magazine and read it. Pegue essa revista e leia. Tranquilo, né? Us. Aqui é o us. They helped us. They helped us. O us é o quê? É o nos, né? Então, é quando eu tô falando que nós, né, um grupo, sofreu efeito, ou recebeu a ação de alguma coisa. Então, they helped us. They helped us. Eles nos ajudaram. Ou até como a gente fala em português, eles ajudaram a gente, né? Que um grupo. Nós recebemos ajuda. Então, they helped us. Eles nos ajudaram. Lembrando, né? O they pode ser eles ou elas. Tá? Então, o us também não importa. Pode ser um grupo de homens, um grupo de mulher, um grupo misturado. Não importa. They helped us. He called us. He called us. He called us. Ele ligou para nós. Ele nos ligou. Então, he called us. Us, tá? Então, esse us é o para nós, para a gente, nos, tá? Em português a gente fala de forma informal, né? Ele ligou para a gente, tá? Então, he called us. E aqui, por último, tem o them, né? Eu tenho o they e tenho o them, que nem aqui no they helped us, que é o eles ou elas. E aqui o them também pode ser o eles ou elas, mas recebendo o efeito, né? A ação de alguma coisa. Então, call them tomorrow. Call them tomorrow. Ligue para eles ou elas amanhã. Call them tomorrow. Tá? He invited them. He invited them. Ele os convidou, ou ele convidou eles ou elas. Call them tomorrow. Call them tomorrow. Ligue para eles ou elas amanhã. He invited them. Ele os convidou. Então, aqui em cima, né, um grupo de pessoas, ou duas pessoas, eu já tenho que usar o them, estão recebendo a ligação, né, vão receber a ligação, no caso, e aqui a pessoa recebeu o convite. Então, você pensa assim, quem fez e quem recebeu, né?
Então, essa é a diferença dos dois pronomes aqui, o pronome de sujeito e o pronome de objeto, tá? É algo que se torna muito natural de falar depois, isso aqui. E a princípio eu estou apresentando aqui para vocês, caso você ainda não conheça. E caso conheça também, tenho esse material aqui, como eu falei, aqui embaixo para você baixar e praticar com os exercícios, tá bom? Agora, a próxima aula é a aula do verbo to be, né? O temido verbo to be aí, que as pessoas passam anos, enfim. Fica tranquilo que a gente vai passar por ele rapidinho, tá? Você vai ver como é simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.